Olá pessoal, tudo bem? Depois de um tempão sem gravar vídeo nenhum, apesar de eu estar é, fazendo lives, né? Sobre vários assuntos, etc. Hoje eu comecei a ficar, de uma certa forma, estimulado a fazer esse vídeo em função do quê? O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com a humanidade? O que está acontecendo com as pessoas? Deixa eu arrumar minha gravata para ficar mais bonitinho. Olha lá, tá vendo? Mas aí, enfim. O que está acontecendo com as pessoas a nível de comportamento? A gente entrou num parafuso violento que teve um começo e, ao que parece, apesar de existirem, sei lá, né, alguns vislumbres de futuro, a gente não sabe quando vai terminar, né? Porque é assim, quando é que a gente vai começar a dominar essa situação e poder ficar livre dessa pandemia, vamos dizer assim? Quando alguém desses grandes laboratórios, né, que na verdade vão oferecer um monte de coisa, mas está rolando muita grana aí por trás, mas enfim. Quando esses laboratórios lançarem uma vacina que a gente precisa ficar prestando atenção nisso, como em todas as outras, né? Porque ela vem com propósito, com objetivo, né? Mas sabe lá o que está misturado naquela bagunça toda, né? Mas isso é uma questão para a gente desenvolver num outro momento. Enfim, pelo que parece, essa porra dessa vacina vai demorar pra cacete. E até lá, estão desencarnando pessoas. Estão morrendo pessoas, todo dia. Tantas mil, por inabilidade, até, vamos dizer assim. Ou impossibilidade, melhor a palavra. Disso ser melhor do que está. Porque a gente tem que avaliar a precariedade, né? Que o Brasil tem com relação à saúde, sempre teve, né? Muita grana saindo pelo ralo, muito desvio, né? Muita pouca vergonha, muita falta de caráter, muita sem vergonhice, safadeza, vamos dizer assim. Esse sistema nosso de saúde virou um lixo, né? E agora, com essa situação emergencial, tá pior ainda, tá tudo no quebra-galho. Eu não vou dizer para vocês, ou eu não vou, de repente, querer criar uma situação de estímulo ao caos, porque eu sou totalmente contra isso, mas um grande número de pessoas que estão morrendo fazem parte de uma faixa, vamos dizer assim, de pacientes, de clientes, de vítimas e tudo mais, que estão perdendo a vida por erro médico ou por estresse em função dessa pressão do profissional ou por inabilidade até daqueles auxiliares, dos importantes enfermeiros, né? Técnicos e auxiliares e tudo mais, com uma dedicação absurda, né? Que chega no momento que come bola. Chega num momento qualquer que, de repente, tem um procedimento errado, às vezes faltam no horário de medicações e etc e tal, e quem está deitado na maca, de uma certa forma, está sendo tratado como um possível defunto. A não ser que ele reaja a medicamento, que na verdade são remédios, né? São para remediar e tirar a pessoa da crise, para ela ter uma sobrevida sem ter perdido, né, a vida, no caso. Mas esse monte de remédio, isso e aquilo, e essa relutância em oferecer outros recursos que de repente estão sendo sugeridos mais. Existe por trás disso todo o medo, né? Faz, não faz? Então fica nas costas do médico indicar e fica nas costas da família autorizar. Eu quero que o meu parente, ou o próprio defunto, né? Ou
futuro defunto, né? Não, eu quero tomar tal coisa, isso e aquilo, tá bom, tá. Então a gente tá nessa puta zona. Quem tá dentro tá pagando um preço alto, quem tá fora e esperando, de uma certa forma, sem ter segurança, qual vai ser o dia que ele vai pegar o bichinho e qual vai ser, de repente, o estado dele de equilíbrio para ele não deixar esse bichinho levar ele ao desencarne. Todo mundo em pânico. Haja visto que, no caso de um vírus, você erradica ele com vacinas, né? Aumentando a imunidade, etc., se alimentando bem, isso e aquilo. Porque ele não morre sozinho, ele não deixa de existir. Né? E ele vai mudando, a cada situação ele muda. Tem muitas experiências que relatam isso, né? Que de repente, daqui 2 anos, 3 anos, esse corona vai estar totalmente diferente do que ele era na sua origem, porque ele vai criando situações de mutação, que é o papel dele, né? É o trabalho dele para sobreviver. Ele vai se readaptando ou se adaptando a novas situações celulares e vai crescendo. Até que de repente se encontre algo químico, no caso, que vai lá no meio daquilo todo lá e interrompe a proliferação do bicho. Mas por que eu estou entrando, estou falando um monte de coisa, até para justificar por que eu vim aqui. As pessoas estão em pânico, as pessoas estão estressadas, as pessoas estão paranoicas. Ninguém sabe, de repente, se de um dia para o outro, entre o espaço de você dormir e você acordar, você não aparecer com o bichinho. Por quê? Por todas as precauções que estão sendo tomadas, existe um limite com relação a cuidados, né? Todo mundo sabe que o bichinho não vai bater na porta. Todo mundo sabe que, de repente, ele não vem voando, né? Apesar de certas pesquisas mostrarem que ele flutua no ar e etc e tal, mas não é tão dramático assim. Existe uma forma mais objetiva dele ser transportado e ser proliferado de uma pessoa para outra, que é o foco principal, né? Toma cuidado para não pegar o bichinho. Lava bem a mão, usa máscara, que é horrível. Eu, por exemplo, que tenho DPLC, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, porque eu tive 3 pneumonias, né? Eu tenho uma lesão pulmonar muito séria, muito grave, e eu não respiro sem a máscara. Imagina se eu puser a máscara, que eu passo mal pra caramba. Eu coloco ela no queixo por uma necessidade extrema, né? Mas eu não consigo usar a máscara, eu morro sufocado. Eu não consigo voltar a respirar aquele ar quente que sai da minha boca. Mas enfim, todo mundo louco, né? Parentes, na minha casa, minhas filhas, meus genros preocupados, meus netos. Vixe, eu tenho uma neta que é uma loucura, né? Tá doidinha com relação a isso, preocupada comigo, com a minha saúde, né? Porque se eu pegar esse bichinho, tchau. Não tem jeito, porque eu não tenho resistência suficiente para vencer o processo. A não ser que no meu caderninho existencial não esteja escrito que eu vou morrer por causa do bichinho. Você vai morrer com a martelada no dedo, não é o bicho que vai te matar. Mas, num caso de eu ser acometido pelo bicho, eu vou sofrer pra cacete. Vão me arrebentar tudo para fazer, né, para colocar respiração forçada, etc e tal, mas enfim, não importa. O que eu quero, o objetivo desse vídeo por que as pessoas estão num estado de histeria, né, e envolvidas no caos social, influenciada por essas notícias mórbidas, né? De repente não tem ninguém, você não ouve uma notícia por algum tempo, elas são esporádicas, né? Que dá uma paz para o ser humano, que dá um sossego para o ser humano, né? Para que ele comece
de alguma forma, lidar com essa situação de forma séria, mas mais leve, né, com um conceito por trás disso de possibilidades, e não de necessariamente chegar a um extremo. Todo mundo está com medo, não é de ficar doente pelo bichinho, é de morrer, é de permitir que o bichinho mate. Na verdade é isso, é o medo da morte. O medo é importante na vida da gente porque ele freia certas atitudes, certos ímpetos, né? Certas situações impulsivas. Quando a gente se mete a besta em fazer alguma coisa e acaba passando por um acidente ou fazendo alguém se envolver em algo inconveniente, um acidente, né? Eu não estou falando meio esquisito porque eu estou com a bala de canela na boca que está uma delícia, eu não quis tirar. Então, mas está dando para entender, né? Então o que acontece? A pessoa acorda, né? Puxa, acordei. O que eu vou fazer hoje? Ela até levanta uma ideia do que ela vai fazer no dia. Mas na verdade, quando ela estiver pronta para começar a produzir alguma coisa, trabalhar e etc e tal, ela vai pensar num passado, se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo, nessa hora do caos, nessa hora da crise, vem um monte de coisa que não tem nada a ver com a situação atual, né? Vem situações psicológicas conflitantes, né? Vem desequilíbrios ligados à criação, à forma, né? De alguma forma, a forma que foi criado, a forma que foi educado, etc. Aqueles que têm poder aquisitivo já têm menos problema com relação àquilo, aliás, nem pensam nisso, né? Porque o ser humano tem uma carência de aprender ou de saber pensar absurda, né? 90% dos pensamentos do dia se tornaram ou irão se tornar inúteis. É para jogar fora, porque de repente foram desviados, né, do foco. E aí que é o assunto da historinha que eu estou abordando hoje. Mas enfim, acorda pensando numa situação incômoda de registros memoriais de passado e criando expectativas ou criando hipóteses, vontades, sei lá, o quê, com relação ao futuro. Será que eu vou pegar? Será que eu não vou pegar? O que eu vou fazer depois? A minha grana acabou, estou desempregado. Aí eu precisei fechar a empresa. Não sei quando eu vou abrir empresa e não sei o que vai acontecer quando eu abrir empresa. Né? Tem a minha loja, o meu instituto, no meu caso aqui, né? O instituto que eu estou passando dificuldade, todo mundo está, e eu estou no meio. Principalmente porque eu ofereço um trabalho que, apesar de muito sério, né, e muito importante, é considerado um trabalho que não faz parte de gêneros de primeira necessidade. Isso para quem não considera a psicoterapia ou esse trabalho de alteração de consciência importante. Mas enfim, e é assim, né? O cinto está apertando, o cinto está apertando. E você está trabalhando lá na frente, né? Ou então você começou a trabalhar lá atrás, né? A nível de subconsciente e está trabalhando lá na frente. Quando isso passar, eu vou fazer isso e aquilo, aquele outro. E se não passar, qual é a atitude que eu vou tomar? E se não der tempo, depois de tudo isso ficar amenizado, ficar legalzinho, se não der tempo de eu reconstruir a minha vida, o que eu vou fazer? Que tipo de interferência eu vou sofrer que vai atrapalhar o meu segmento, a minha evolução como um ser humano dentro do planeta? E tem um monte, tem história pra cacete que o ser humano é expert em criar lixo na cabeça, né? Um monte de bagagem de mochila que não presta pra porra nenhuma, só pra tomar tempo, né? No tempo que ele tem enquanto vive, enquanto existente, em cada dia que ele tiver acordado. Então é assim, 30% de interferência de situações de passado, de memória que fica enchendo o saco, que já coloca a posição da pessoa de uma forma muito delicada, né? E 60%
60% é tentando planejar ou tentando pensar no futuro que não vai ter ou não tem nenhum sentido, por quê? Não adianta criar situações favoráveis, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Cada dia que a gente acorda é uma situação diferente. Não só por causa do bichinho, por N interferências que a gente acaba até esquecendo com essa loucura do dia a dia, né? Para a gente administrar o bichinho, a gente acaba esquecendo que você pode planejar o que você quiser com relação ao futuro. Não acontece, não vai acontecer. Sempre vai ter um empecilho, vai ter uma bagunça no meio, vai ter uma alteração, uma mudança. Você vai trocar de ideia, você vai ter novos projetos, né? Novos objetivos, e tudo aquilo que você perdeu um puta de um tempo planejando vai por água abaixo. Então você vai jogar tempo fora, jogou tempo fora. Tá. Aí é o seguinte, 30% para trás, 60% para frente, perdendo tempo. O que é tá perdendo tempo? Você, como ser humano consciencial, né, no estado de alerta, trabalhando, você se projeta para um futuro incerto, para um futuro que, de repente, por mais boa intenção que você tenha, ou por mais condições que você tenha, né, para atestar que você vai ter um futuro promissor e etc. Tal, é uma hipótese. É uma hipótese. Hã? Ninguém tem certeza. Tem certeza. Bom, o que eu quero dizer com isso? 30 para lá, 60 para lá, sobrou quanto? 10%. 10% para você usar no hoje, no aqui e agora, no teu momento, no teu dia, né, de 24 horas. Você vai ficar no mínimo 16 horas acordado, 16, 20 horas, né? Vai ter que trabalhar, vai ter que tomar atitude. E agora, com essa reclusão, vai ter que inventar o que fazer dentro de casa, né? Porque tem casa que já gastou o chão, de tanto a mulher limpar e o marido ajudar. Já está enchendo o saco você olhar sempre para a mesma coisa. Aí você arrisca um pezinho lá fora, volta correndo com aquele medo, vai no mercado e fica olhando até as almas penadas que pode estar com o bichinho, né? Não encosta em mim, sai fora. Aquela loucura, mas enfim. 10% do hoje, do aqui e agora, daquilo que é importante. Para você trabalhar uma situação de passividade com relação àquele monte de lixo que está na sua bagagem, aquele monte de lixo que está na sua mochila, que tem que ser cuidado, tratado de uma forma onde você perceba que não tem mais sentido você vivenciar ou você trazer para o teu presente essas situações de registros que tiveram começo, meio e fim, você é que não soube pôr um ponto final naquilo, né? Então fica lamentando, fica trazendo no porquê, no pra quê, no porquê mamãe, porquê papai, porquê irmão, porquê a empresa, porquê e aquele monte de lixo tomando um espaço importante no teu hoje, no teu agora. Né? Se não por isso, você está lá, né? Eu vou fazer isso na empresa, eu vou ter que ter uma nova ideia. Tem um monte de gente que está esperando os governantes liberarem para abrir, né? Então eu fiz comentário ontem, fiz hoje também com colegas e etc, né? O pessoal abre uma loja de móvel, uma loja de sapato, uma loja de roupa, né? Puxa, depois de 2 meses e meio, 3 meses, sei lá, quem começou a fechar antes ou depois, eu vou abrir minha loja. Porra, que legal, puta merda, criei uma dinâmica, né? Porra, vou voltar a trabalhar, vou voltar a respirar. Quem é que vai comprar? Se tá todo mundo parado, desempregado, sem dinheiro e o cacete é 4. Tem isso para ser pensado, né? Hã? Tem isso para ser pensado. Para vocês terem uma ideia, até farmácia que vende remédio, medicamento, perdeu faturamento. Não pelas pessoas não precisarem tomar química. E a pessoa não tem dinheiro para comprar. Tá complicado isso. Então, de repente, puta merda, é isso mesmo, né?
Eu estou planejando, eu estou criando situações que não estou dizendo que não é válido, né? De repente abre uma esperança, abre uma porta e a pessoa fica até, de uma certa forma, um tanto aliviada, né? Dessa pressão toda e etc. Mas, na verdade, é uma situação duvidosa, né? E aí o que eu quero dizer com isso? A pessoa usa a consciência dela o dia inteiro, consciente ou subconsciente, né? Ou aquele comandado por você de verdade, onde você, consciência, conversa com você, mente, né? Você, ser telúrico, conversa com você, extrafísico, a alma, o duplo, e aquela situação onde você, por interferência do consciente coletivo, por interferência dos sistemas que querem ou que colocam a pessoa numa posição de rebanho, de gado, de ovelha, de boi, de burro, de idiota, e comanda uma situação para alimentar o caos, para ele sobreviver. Então você, como ser humano biológico, produz energia biológica para alimentar o caos, porque você está desequilibrado, você não tem um autocomando, você está sendo comandado, como acontece há milênios, vamos dizer assim, né? Aí você passa 18 horas do seu dia fazendo uma porrada de coisas importantes, coisas fúteis, né? Mas, na verdade, você não está no aqui e agora. Você não está prestando atenção no que você está fazendo no teu dia, no teu presente. Você está 30% para trás, 70% para frente. E hoje, 10%? Que porra que isso vai fazer com relação ao que você pensa sobre o futuro? O que você está fazendo agora para você ter um futuro meio que perto daquilo que você idealiza, né? Você ou está uma parte no passado ou uma parte no futuro e 10% no agora. Então você escova um dente pensando em alguma outra coisa que não é escovar os dentes. Você toma banho e nem sabe se realmente você está tomando um banho direito ou não. Você está com a cabeça em outro lugar. A mulher faz uma comida, ou o marido faz uma comida, ou alguém faz uma refeição, né? E tá mexendo lá e tá misturando as coisas e faz meio que automático, por hábito e etc e tal. Mas a cabeça não tá lá, a cabeça tá pensando na prestação do carro, no aluguel, a cabeça tá pensando no medo de pegar o bichinho ou não, né? E isso é natural. Emocionalmente as pessoas se rendem a essa situação de interferência, mas enfim. Você nunca está, você passa o dia inteiro e nunca está no aqui e agora. Você se veste automaticamente, você conversa automaticamente. Às vezes você está assistindo até um bom filme na TV, ou está brincando com os filhos, com a mulher, está transando, está fazendo alguma coisa, mas você não está lá executando aquilo de verdade naquele momento. A tua consciência está jogada para qualquer um desses dois cantos, ou passado ou futuro, perdendo tempo, e você acaba não desfrutando de verdade daquilo que você está produzindo no dia. Você termina o dia, e se você for fazer uma autoanálise a respeito daquele tempo, daqueles minutos, né? Segundos, minutos, horas, tudo aquilo que aconteceu ficou tão artificial, ficou tão, de repente, para realmente tomar tempo e o dia encerrar logo, do que para te trazer prazer naquilo que você está fazendo, né? Até arrumar uma unha, né? Cortar um cabelo, ajeitar um cabelo, reacondicionar as roupas no guarda-roupa, sabe? Você vai fazendo porque você não tem o que fazer, você tem que ficar dentro de casa, você tem que ficar... Então, você vai fazendo, você vai fazendo. Mas você não tem foco, você não tem direcionamento. Você não se dedica a construir alguma coisa que depois que você terminou, porra, que legal, olha, puta, que gostoso, que bacana. Fica meio assim, ou você termina para mostrar para alguém que você fez e terminou, então aquele nossa, que legal, aquele nossa, que gostoso, fica mais ligado a um terceiro do que a você mesmo, né? As mulheres, de uma certa forma, isso eu estou te falando como terapeuta, tá? As mulheres, de uma certa forma,
se colocam numa posição que elas consideram como liberdade, né? É, é, uma situação descompromissada, né? É, eu não vou sair mesmo, eu não posso sair. Eu até que sairia, mas eu não posso, vou ficar dentro de casa. Então, de qualquer jeito que eu ficar, tá bom. Então, fica perambulando lá com aquele chinelo velho, com aquela roupa que acordou de manhã e não tirou, não trocou, né? E o marido a mesma coisa, com aquele bermudão, com aquele short, né? Vai lá no computador, faz um monte de coisa, a mulher também, e o filho que exige isso, que exige aquilo, né? Tudo relaxado. Ninguém de repente se produz para passar um dia com satisfação, de olhar no espelho e falar, puta que pariu, como eu tô legal, ó. Mas pra quem que eu vou fazer isso? Eu não vou sair, eu não vou pra canto nenhum. Porra, você vai fazer pra você, pô. Pra você sentir satisfação, pra você se sentir no aqui e agora, no teu momento de hoje. Sabe? Porra, mas professor, a gente não tem que pensar no futuro? Da forma que isso está sendo elaborado dentro da cabeça das pessoas, está sendo ruim, não está sendo bom. Porque você está numa situação estimulada de caos e todo aquele tipo ou melhor, a toda aquela ideia que você pensa que está colaborando para uma construção de futuro, na verdade está criando conflito. Porque tem um lado teu que acha possível, né, você idealizar, você pensar no futuro e etc. E tal. Eu estou falando de futuro de uma forma generalizada, tá? Mas então, e tem aquele outro lado seu que fala, porra, meu, o que é isso? Você está delirando. Como é que você vai conseguir fazer isso se hoje a situação está assim, assim, assado? Onde você põe a cabeça no travesseiro, estala os olhos, não consegue dormir, tem que tomar remédio para dormir, o cacete é quatro, porque não costumam assistir o Caffarelli e não sabem das técnicas que eu ensino para você apagar em alguns minutos, né? Mas enfim, não importa. Assistam as lives que vocês aprendem. Mas aí o que acontece? Aquele lado teu questionador, né? Será? Será? Será que eu vou conseguir? Será? Então você pensa de alguma forma que está fugindo de uma situação de caos, né? Criando ideias, criando pensamentos com relação ao que vai acontecer com você, com a família, com o planeta, com a política, essa putaria que está acontecendo, está sendo absurdo, mas também não vou falar a respeito, porque senão esse vídeo vira de 10 horas. Mas enfim, você está saindo de um caos, de uma pressão e criando um outro caos, criando uma outra situação conflitante. Né? Porque no dia seguinte, quando você acordar e você tiver novas ideias, né? Porque você não tem um hábito consciencial de conversar com você mente, né? Com você duplo, então vai na orelhada, vai no impulso, né? Vai na emoção. Você acorda no dia seguinte e fala, puta, aquela ideia que eu tive ontem, hoje eu estou pensando bem, não é legal. Porra, e abre mais uma brecha, e abre mais um caos, e abre mais uma situação para queimar, de alguma forma, o teu potencial de pensar, apesar de que eu vivo dizendo que o ser humano é muito inábil nessa habilidade de pensar, né? Ele cria causa em tudo aquilo que vem dentro do subconsciente dele, e quando ele traz para o consciente, ele começa a se punir, né? Puta, que loucura, como é que eu fui pensar nisso? Porque não pensou, né? De alguma forma não pensou, deixou acontecer por instinto, né? Que nem um cachorrinho, que nem uma ave, né? O instinto de sobrevivência, vai empurrando, vai acontecendo. Mas o objetivo de tudo isso, já falei pra cacete, né? Já passou um monte de minutos aí. Enfim, o objetivo. Comecem a tentar trabalhar o seu hoje, o seu agora. Quando você estiver vestindo uma meia no pé, traga a sua consciência para o ato de vestir a meia no pé. Por quê? É o que você está fazendo naquela hora. É vestir a meia. Você vestir a meia mexendo a comida, no prato, ou pensando em alguma outra coisa, você também vai vestir, porque faz parte do teu hábito, né? Das suas atitudes espontâneas. Mas você não vai estar focado naquilo que você está fazendo. Você vai tomar um banho, pensa no banho gostoso. Enquanto isso, você se libera dessas pressões de passado e de futuro e fica mais sereno. Né? Quando você levantar da cama,
Não levanta a cama a 1000 por hora com a cabeça, né, acelerada. Não. Pensa em você levantar bem da cama, perceber que você acordou para mais um dia, né, que você está bem, né, ou pode ficar bem durante o dia. O que eu vou fazer agora? Eu vou para o chuveiro, tomar um banho, fazer minhas necessidades, né, me dar uma cuidada, para depois ir comer, que eu preciso tomar o café da manhã supimpa, né, pelo menos quem tem condições, que hoje a situação está preta. E eu conheci pessoas e até fiz campanha e ajudei pessoas que estavam 2, 3 dias sem comer, né? Mas, sei lá, não vem o caso agora. É lamentável, mas... Aí o que acontece? Vai fazer a tua refeição, foca na refeição, aproveita o alimento, observa conscientemente, você pegando na colher, trazendo aquilo para a boca, né? Cria uma situação de estar no aqui e agora. Porque você vira uma loucura de ser humano dividido em três. Olha só, 30%, que é um desses três, está lá atrás. 70%, ou melhor, 60%, eu falei 70%, sei lá, né? Mas 60% de você, que é um desses três, está no futuro, incerto, inseguro e etc. Tal. E 10% de você, quer dizer, um tico-tico de bosta, está no presente, correndo o risco de fazer um monte de coisa, de tomar um monte de atitudes que vão precisar ser consertadas, porque você está sem o foco no presente e você vai fazendo por impulso na orelhada, por instinto, e acaba tendo um resultado não satisfatório, tem que fazer de novo. Puta merda, que saco, né? E é isso. Se vocês começarem a trabalhar o presente de vocês, pôr a consciência naquilo que você está fazendo, naquela hora, naquele dia, você vai ver que o teu dia termina de uma forma mais saudável, com mais alegria, com mais satisfação. Então, o que você pode colocar como objetivo ou como meta, se você tiver vontade? Hoje eu vou terminar o meu dia muito feliz. O que vai te trazer felicidade? Você executar suas tarefas de uma forma consciente, administrado, para que você não cometa deslizes, erros, etc e tal. E que quando você terminar cada tarefa, você se sente bem. Nossa, que felicidade! E vai passar para outra, nossa, que felicidade. E vai passar para outra, nossa, que satisfação, que bom. Você vai chegar ao ponto, de um horário X, na hora de você ir para a caminha, para dormir, ou para dar uma brincadinha, de você falar, porra, meu dia valeu a pena. Hoje meu dia foi redondo, mesmo que recluso, mesmo que sem exercer especificamente atividades que você exercia profissionalmente, ou parte dela você fez via informática, né? Tem muita gente trabalhando em casa, mas de uma certa forma, a cada tarefa que você conclui, com consciência, com objetividade, você se sinta feliz. Mais uma, ai que gostoso. Nossa, encerrei isso, legal, vamos começar outra. Desde as pequenas coisas, daquela que você não dá importância, beber um copo d'água. A pessoa pega um copo d'água e mete na boca e joga água para dentro do corpo. Ele não saboreia a água. Comer, né? Se alimentar, a pessoa vai enfiando comida para dentro para passar fome, né? E não desfruta do paladar, do sabor da comida, né? Às vezes está sentado na TV, vendo lá um seriado, um filme, etc. Por favor, não novela, né? Bom, fica a cara de qualquer um. Mas, enfim, o cara tá tão a mil que ele não desfruta da mensagem do filme. Tem filmes inteligentes, né? Que passam muitas mensagens. Ah, eu vou fazer um curso online, como eu tenho alunos em curso online, eu vou fazer esse comentário que é interessante, né? Eu vou fazer um curso online, então começa lá, tem um dinheirinho, vai pagando um pouco por mês, que hoje está tudo facilitado, está fazendo o curso, de repente nos grupos eu vejo aquela pergunta, professor, tal coisa assim, 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 eu posso fazer?
Porra, eu fico me coçando por causa da pergunta e falo, pô, essa mulher disse que fez o curso, está fazendo o curso, ela está fazendo uma pergunta importante que fez parte do curso. Onde é que ela estava? Por que, que ela chegou ao ponto de fazer uma pergunta até, de certa forma, absurda? Ela estava viajando, ela não estava assistindo o curso. Aí tem gente que fala, professor, encerrei o curso. Foi ótimo, foi espetacular, modéstia à parte. O careca aqui, o Cafané, tá, oferece como curso online algo muito legal. Eu fiz com muito carinho, né? Então as pessoas adoram. Termina o curso sem dúvida e etc, entre aspas. Por quê? Aí a dona Comadre lá termina. Professor, terminei, não sei o que, espetacular, peguei meu certificado, e etc, etc, etc. Eu queria que o senhor respondesse umas perguntas. Tal coisa assim, 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 assim. Por quê? Tal coisa assim, assim. Porra, tem resposta que eu dou por escrito, que é sempre por escrito. Desculpa, que eu chego a colocar para o cliente. Escuta, você não fez o curso. Você estava na frente do computador assistindo alguma coisa que estava chamando a sua atenção, mas a sua atenção estava voltada para outro canto. Porque isso está muito bem explicado no curso. Onde é que você estava? Que é aquele problema da deficiência que o ser humano tem de estar no aqui e agora. De estar no aqui e agora. Sabe? Tem gente que vai para a cama transar, termina a transa. A mulher chega no orgasmo, o homem ejacula. Aí ele coça a cabeça e fala, puta que pariu, que interessante, não foi legal. Eu simplesmente passei pela sensação mecânica, né, do processo de estímulo, etc e tal, mas ficou faltando alguma coisa. O que é que ficou faltando? Você está lá fazendo negócio de verdade. A tua mulher está lá envolvida com você naquele negócio, um desfrutando do outro. Porra, olha, por que eu estou tocando nesse assunto? Por causa de comentário de cliente meu. É um absurdo. O pessoal fala, professor, eu estou desaprendendo a me relacionar sexualmente. Por quê? Porra, porque eu termino o negócio e fica faltando. Aí, de repente, eu quero repetir, mas eu não tenho gás, estrutura física. Aí fica um negócio meio estranho. Ah, porra, pera um pouquinho. Quando você for transar, não importa se é com a mulher, com a companheira, com a namorada, sei lá o quê. Foca naquilo que você está fazendo, porra. Olha, tá sim de pessoas com problema. Ou então aquela pessoa que chega num ponto, né, que começa a se excitar, começa a ter vontade, etc e tal, e chega no bem bom e fala, puta merda, que katsu, que o negócio não funciona. Oh, perdi o tesão, perdi o clima, perdi. Por quê? Porque se dedicou, ou em princípio, idealizou, pensou em alguma coisa, sem se trazer junto para executar aquela coisa e ser bem sucedido. Ficou tudo fragmentado, ficou para fora. Então, todo o clima favoreceu a ocorrência, mas a pessoa não estava lá. O que é que está acontecendo com voracidade, por exemplo, das pessoas na alimentação? Todo mundo reclamando. Ah, eu como toda hora, eu estou gastando mais dinheiro de supermercado, está todo mundo voraz, comendo pra cacete. Por quê? A ansiedade, o desequilíbrio psicológico interferindo, por é claro que vai interferir, né? Mas, na verdade, se você estiver fazendo aquela refeição, ou exercendo aquela atividade no aqui e agora, desfrutando do alimento, você vai comer na quantidade certa. Você vai descarregar sua neurose de uma forma diferente, desde que não seja bater com a cabeça na parede e dar borrada nos filhos, não é brigar com a mulher, mas você vai ter condições de aliviar essas tensões de estresse e tudo mais, mas não naquela hora que você está comendo. Né? Bom, já falei pra cacete. Pensem nisso, tá? 30% no passado, 70% no futuro, 10%, 60%, 10% agora. Não é nada para quem existe, para quem vive, para quem quer estar numa situação adequada, para até vivenciar um futuro, seja ele qual for, né? A gente deseja que seja de uma forma bem sucedida, né? Com satisfações e tudo mais, mas você dedicar 10% ao seu presente, que é
a semente do que você vai colher no futuro, puta que pariu. É complicado, né? Você ficar 18 horas acordado e não estar presente nessas 18 horas. Tá viajando, tá passeando, né? Tchau, pessoal. Beijo e abraço para vocês. Foi legal fazer o vídeo de novo. Espero que tenha saído legal, tá bom? Tchau, lindo.